Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, hoje nosso pastor ele entrou em contato comigo hoje pela manhã e me requisitou para trazer a mensagem para vocês. Então, desde já, hoje deveria ser culto de família, né? Então, o tema é a família, é o que o nosso pastor nos aconselha a pregar. Desde já eu peço perdão ao pastor, porque não vai ser a mensagem que eu irei pregar aos irmãos. Eu quero dar uma nota, né, primeiro, antes da mensagem que nós vamos abordar aqui, que vai ser uma breve reflexão. Eu sei que os irmãos já começam a rir quando a gente fala assim. Sim, eu aprendi com o nosso pastor Wagner a demorar um pouco mais na mensagem, então reclame com ele. Mas hoje eu vou fazer jus, vai ser uma breve reflexão mesmo, irmãos, até porque o assunto que nós vamos tratar não é um assunto fácil, então eu vou ser breve. Mas antes de nós entrarmos no assunto que vai ser realmente pregado, eu quero trazer uma nota sobre a questão familiar. Eu sei que eu deveria estar trazendo uma mensagem com o tema família, mas não é o que vai acontecer, então vou dar uma nota mesmo assim. Olha só, irmãos, a mensagem para a família na Bíblia sempre foi uma mensagem muito simples, muito simples. Os servos de Deus, os apóstolos, nas suas epístolas, eles orientam da seguinte maneira: maridos, amem as suas esposas. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, amem os seus maridos. Filhos, respeitem aos seus pais, honre seu pai e honre sua mãe. Então, irmãos, não há nada de difícil nisso. Não há nada de difícil nisso. A questão aqui só é uma questão de obediência. Porque esses textos que eu citei aqui para vocês, eles são simples, eles são claros, eles são diretos. Então, não há nada de difícil nisso. Então irmãos, crie vergonha na cara e obedeça a palavra do Senhor. Em relação à família, essa é a nota que eu quero deixar para vocês. É muito simples, é muito claro. A questão aqui só é obediência. Se você obedecer o que o apóstolo está orientando lá de amar a sua esposa, a sua família vai bem, meu querido. Você que é filho, que é filha, se você obedecer o que os mandamentos mandam lá de honrar pai e mãe, você vai bem na sua vida. Então, não tem mistério algum. Não tem mistério algum. Então, essa é a nota que eu quero deixar em relação à mensagem para a família, tá bom? Mas o que nós vamos pregar hoje é mais uma mensagem voltada para o futuro, por conta da situação que nós estamos vivendo. Bem, meus irmãos, é assim. Pensando na pandemia, eu creio que muitos irmãos estão conversando sobre o fim dos tempos. Estão conversando mais sobre Apocalipse. Estão refletindo naquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, a respeito do fim. Estão refletindo lá naquela palavra que o apóstolo Paulo, ele fala para o jovem Timóteo como seriam os homens nos últimos dias, né? Como seriam os sinais dos últimos dias. Então, assim, a meditação que eu pretendo trazer hoje aos irmãos é justamente sobre esse assunto. Meu intuito não é doutrinar a igreja a respeito de escatologia. Não é o meu intuito. A mensagem aqui não é uma mensagem doutrinária. Não é. Até porque há muitas variações teológicas a respeito disso. Então, assim, eu de maneira nenhuma vou bater o pé no chão e dizer, olha, é assim ou é assado. Você não vai ver eu fazendo assim numa mensagem escatológica. Não. Eu, para falar a verdade, eu tenho medo de bater o pé no chão e dizer, é assim, irmãos, é X. Não, é Y. Então, assim, a mensagem não é uma mensagem doutrinária. Eu não vou aqui estar doutrinando a igreja em relação aos acontecimentos futuros. Não é isso que eu vou fazer. O que eu pretendo fazer é com que a igreja possa estar de olho nas Escrituras em relação aos nossos dias. De olho nas Escrituras. Pois com certeza a volta de Jesus se aproxima e seus sinais já podem ser vistos. A igreja mais sábia
a igreja mais sábia segue o conselho de Jesus. Olha só o que Jesus falou a respeito dos últimos dias. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 7. Somente o verso 7 diz assim, ó: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Somente isso. Não compete a mim e nem a você saber as datas que o Pai determinou na autoridade dele. Não compete a gente. Entendeu? Jesus falou isso, foi o último momento dele com seus apóstolos. Ele estava ali orientando e um dos apóstolos perguntou naquele momento: Senhor, quais os sinais, né, que o Senhor estabelecerá o seu reino a Israel? A Israel. Então Jesus falou isso: olha, não compete para vocês saber os tempos e as datas, isso compete somente ao Pai e a autoridade dele mesmo, as coisas que ele mesmo determinou, não compete. Então Jesus ali, ele começa a voar, né, e desaparece nas nuvens. Então, pensando neste verso, não devemos bater o pé no chão e fazer afirmação quanto às datas específicas e nem quanto à identidade de certos personagens bíblicos futurísticos. O que eu quero dizer com isso? Nós já erramos muito. Quando eu digo nós, eu generalizo a igreja evangélica no total. Já aconteceu muitas vezes de um cristão fazer os seus cálculos pessoais ali, olhar para escrituras de civilizações antigas, relacionar com a palavra de Deus e dizer: olha, o fim dos tempos vai ser no ano tal, o calendário maia, esse tipo de coisa que parece mais ficção de filmes do Steven Spielberg do que a própria orientação da palavra de Deus. Então, assim, eu não quero cometer o mesmo erro dessas pessoas, não quero, entendeu? Então não me cabe, é o conselho de Cristo, não me cabe as datas e os tempos, não me cabe isso, né? Então eu também não devo tentar descobrir, quem é o anticristo, né? Todo mundo, quem é esse anticristo? Pelo amor de Deus. É o Lula? Sério que foi o Lula? Eu acho que já teve alguém que já falou aí que é o Bolsonaro, já falaram que é a Dilma, já falaram que é o Donald Trump, já falaram que é aquele presidente francês lá que eu nunca lembro o nome. Então, assim, já falaram que é uma multidão de pessoas aí, não foi nenhum deles. Nenhum deles. Então, assim, não cabe a mim, nem à igreja também, querer ficar fazendo essa espécie de adivinhação. Porém, mesmo com muitas divergências de estudiosos quanto às profecias apocalípticas, a Igreja do Senhor possui pontos em comum. Os sinais são os mesmos para todos. Embora a minha igreja, a Igreja Batista Cairóis, acredite num tipo de escatologia, numa maneira de acontecimentos bíblicos, e a Igreja Presbiteriana acredite de outra forma, e a Igreja Assembleia de Deus acredite de outra forma, mesmo com essas diferenças teológicas, a gente tem pontos em comum. Pontos em comum. Pois com certeza a volta de Jesus se aproxima. Então, assim, esses pontos em comuns, quais são? Observando esses sinais que pretendo meditar. Eu pretendo meditar nesses sinais, nos pontos em comum que todos nós entramos em acordo, né? Sobre o fim, para reforçar a nossa fé. Então, assim, nós acreditamos nos sinais da natureza, é algo em comum que eu, você, a presbiteriana e as demais congregações têm, nós acreditamos. Nós acreditamos na 70ª semana, que Daniel fala ali a respeito dos 7 anos, 3,5 de um lado, 3,5 do outro. Nós acreditamos na diferença de Israel, nação, e igreja do Senhor. Nós acreditamos nesse levante do filho da iniquidade, que nós chamamos de anticristo, né? Que eu acredito que tem irmãos que esperam mais pelo anticristo do que pelo próprio Jesus Cristo. Então, isso já é uma observação aí, né? Que a nossa fé tem que estar na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, assim, esses são pontos que todas as congregações cristãs têm em comum.
E é justamente a reflexão que eu quero fazer com os irmãos, é justamente sobre esses pontos. Sobre esses pontos. Então, eu já quero convidar os irmãos aqui a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Nós iremos ler do verso 3 até o verso 16. Então, você que está com sua Bíblia aí na mão, já abre ela aí em Mateus capítulo 24. É um texto muito conhecido, né? Mais uma vez, eu quero dizer, eu não vou desvendar a Bíblia aqui, não vou. Eu vou apenas meditar, né, sobre os sinais que Jesus deixou aqui em relação aos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Acredito que isso irá fortalecer a nossa fé. Então, assim, irmãos, o título, se eu fosse dar um título à mensagem de hoje, eu daria o seguinte título: Pensando no fim e de olho nas Escrituras. Então, assim, eu medito as coisas que acontecerão no fim, mas de olho nas Escrituras. Para mim não elaborar um plano apocalíptico baseado nas minhas ideias, baseado naquilo que eu entendo, não. Basta que a Escritura diga o que realmente é. E o que ela dizer, com certeza mesmo, é o que vai acontecer. Com certeza. Amém? Então você abriu sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 16. Vamos lá. Diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Diz-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vamos orar, irmãos. Deus santo, Deus maravilhoso, Pai eterno, obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Obrigado pela tua orientação, Pai, que o Senhor deixou, Pai. Ela já tem 2000 anos, Senhor Deus, e nós podemos ver com os nossos próprios olhos, Pai, que cada vez mais ela se torna, Senhor, evidente para cada um de nós. Nós temos fé, Pai, na tua volta, Senhor Deus. Nós esperamos a tua volta, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoe este momento, Pai. Que possa ser um momento de edificação de fé, Pai, e de maturidade na tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro, Pai, te pedindo e te agradecendo. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, como eu disse, eu não quero aqui bater firme o pé afirmando coisas. Não, eu quero apenas refletir
e trazer uma meditação sobre os dias que nós estamos vivendo. Então, assim, o contexto histórico da passagem que nós lemos é o seguinte, ó. Após, Jesus ele estava pregando dentro do templo, ali em Jerusalém, e ele estava exortando os judeus a respeito da descrença, da incredulidade. Porque por toda a vida, Jesus, na pessoa de Deus, enviou seus santos profetas para avisar o povo de Jerusalém, né? Para advertir o povo judeu que se convertesse dos seus maus caminhos, que deixassem a idolatria aos líderes, aos reis, às pessoas e às divindades pagãs. E muitas vezes esses profetas, muitos, se não todas, eles foram assassinados, né? O povo judeu perseguiram eles e assassinaram eles. Então Jesus está exortando aqui os judeus, na sua época, ele está dentro do templo, trazendo essa mensagem dura de exortação, acusando os judeus de assassinarem os antigos profetas, de incredulidade, de não atender a voz de Deus. Então, após ele terminar aquela mensagem, Jesus sai do templo e ele se dirige ao Monte das Oliveiras. Ao chegar no Monte das Oliveiras, ele se assenta em direção ao templo que ele tinha acabado de sair. Então, naquele momento, chega quatro apóstolos em direção a Jesus. Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 apóstolos, que você vai ver isso lá em Marcos. Marcos relata também essa mesma passagem. Tanto Marcos como Lucas, que são evangelhos sinópticos, eles possuem as mesmas passagens, os mesmos relatos, mas sempre um dá um detalhezinho que o outro não dá, mas eles possuem a mesma passagem. Então em Marcos você tem a presença desse personagem, né, que em Mateus não é citado, no caso André. Então esses 4 apóstolos chegam para Jesus e dizem: olha Jesus, você viu aquela grande construção lá? Eles elogiam o templo que Jesus tinha acabado de sair, né? As grandes pedras adornadas com ouro, com joias, aquela bela construção. E Jesus começa o sermão, né? Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Então aquilo acende a curiosidade daqueles apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eles têm uma fé de que Jesus irá restaurar a autoridade de Israel sobre Roma, né? Eles já estão crendo que Jesus ele é o profeta, é o Messias. Então eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, quais serão os sinais, né, da tua vinda, né? Quais serão os sinais do fim dos tempos? Então começa ali o sermão de Mateus capítulo 24. Nós lemos apenas uma parte dele, mas ele é bem mais. E naquele sermão ali, Jesus vai citando, né, todos os sinais, o que acontece. E eu destaquei aqui apenas 4 pontos para a gente refletir. O primeiro ponto é o alerta de Jesus para ele. Jesus diz assim, ó: cuidado, para que ninguém vos seduza. Em algumas traduções cuidado, para que ninguém vos engane. Então, isso vale para nós. Isso vale para nós. Hoje nós temos, meus irmãos, uma gama tremenda de mensagens que parecem o Evangelho, mas não são o Evangelho. É a pregação de Paulo para os Gálatas. Me admiro como vocês saístem daquilo que eu preguei para vocês, né? Os Gálatas começam ali a receber novas mensagens diferentes daquelas que Paulo anunciou para eles. Então, assim, era um novo evangelho surgindo ali. Os falsos profetas se manifestando. Então, os falsos profetas aqui, que Jesus fala, ele está falando de tempos bem elevados, né? O tempo de Paulo não está tão distante do tempo de Jesus. Mas no tempo de Paulo, os falsos profetas já se manifestaram, então eles já apareceram.
e eles surgiram com um cristianismo moldado conforme os pensamentos deles, né? E Jesus, nessa passagem, falando do futuro, ele nos alerta da seguinte forma: cuidado, cuidado para ninguém lhe seduza. Na tradução que eu li aqui diz assim, ninguém lhe seduza. Eu gosto dessa tradução porque é justamente isso que acontece. Hoje, naqueles mega templos lotados de pessoas, aquela gama de pessoas ali, elas não estão ali por conta do evangelho real que está sendo pregado, até porque o evangelho real, ele não alisa o homem, ele ataca o homem, ele destrói a natureza pecaminosa do homem, ele quebra o orgulho do homem. Então, assim, se não for uma ação do Espírito Santo para abrir o nosso coração para aceitar aquela mensagem e realmente se devocionar a Jesus, nós odiamos o Evangelho. Se não for essa ação do Espírito Santo, nós não queremos papo com o Evangelho. Então, quando essa tradução diz assim, cuidado para que eles não venham seduzir, eu entendo que essas mensagens, elas são moldadas justamente para isso, para nos seduzir. Venha, você vai conseguir, Deus vai te abençoar, prosperidade, Ele é o dono da prata e do ouro, você não tem que passar isso, você não tem que ser rabo, você tem que ser cabeça. Então é uma sedução. Para aquele camarada que já tem aquele ego, já tem aquele orgulho, que só tem pensamentos de bem-estar apenas para ele mesmo, porque um dos pais da igreja chamado Augustinho, ele diz que a raiz do pecado é o orgulho, e ele diz que é o homem curvado para si mesmo. É isso que Augustinho fala. Então, essas igrejas que pregam um cristianismo humanista, né, elas seduzem a grande massa, né, e aí a grande massa está naquela igreja ali, não realmente para servir Jesus, elas estão ali para se servirem. Então, começou a acontecer no tempo de Paulo, e Jesus fala agora que isso vai acontecer nos últimos dias. Então, cuidado para ninguém me seduz. Então, muitos falsos profetas, irmãos, já estão no nosso meio. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Isso não é uma coisa... O que eu estou aqui, não estou trazendo uma revelação espetacular. Não é isso. Não é isso. O que eu quero é que os irmãos estejam de olho nas Escrituras, né? Observe o que está acontecendo ao nosso redor. Veja qual é o estado da igreja brasileira, veja qual é o estado da igreja mundi, e analise à luz das Escrituras se não estamos vivendo tempos perigosos, tempos de sedução, tempos de engano. Analise. O apóstolo Jesus fala, né, cuidado para que ninguém vos engane. Aí você diz, mas irmão Silviano, isso já acontece desde o tempo do apóstolo Paulo. Sim, mas os sinais, meu querido, eles vão ficar cada vez mais fortes. Eles vão ficar cada vez mais evidentes. E está muito mais evidente agora no século XXI. O outro sinal poderoso também é o levante do anticristo. Quem é o anticristo? Não sabemos. Silviano, é possível apontar para uma pessoa e dizer que é ela? É perigoso. Possível é, sim. De repente o Espírito Santo pode revelar à igreja, quando ele se pronunciar, quando ele se levantar, ele vai fazer sinais. Então vai ser possível sim a igreja identificar quem é ele. Mas até então nenhum dos homens que surgiram tem as mesmas características que a Bíblia dá a ele, que é o uso de maravilhas, né? De poderes miraculosos, uma inteligência que passa do normal humano. Então, assim, são os sinais do anticristo, irmãos. Ele é um dos sinais. Jesus diz, olha, nada dessas coisas acontecerão sem que se levante o filho da iniquidade. Então é outro sinal poderosíssimo de que nós estamos chegando na reta final. Estamos sim nos últimos dias, mas ainda falta o anticristo se revelar, ainda falta o evangelho ser pregado nos quatro cantos da terra. São os dois sinais poderosos, o levante do anticristo e o evangelho pregado em todo o planeta. Então, irmãos, esses são os sinais comuns que a igreja tem, que a igreja se segura. Então não seja enganado.
se apegue na palavra de Deus. O que ela disser é o que nós... Então, os sinais são esses, meus queridos. Os falsos profetas, as catástrofes naturais, o levante do anticristo, né? Que é perigoso nós ficarmos apontando, é fulano, é cicrano. Acho que a igreja não deve agir dessa maneira. E se ela for agir dessa maneira, ela deve estar pautada nas Escrituras. As Escrituras nos dão características dele, né? De que ele será um homem poderoso, de que ele irá fazer sinais, de que ele será um homem bastante inteligente, uma inteligência fora do comum. Essas são as características. Então, antes de dizer é fulano, é cicrano, vamos buscar essas características na palavra de Deus, para nós termos certeza daquilo que nós estamos falando. Tá bom? Então esse é o outro sinal poderoso. E o outro sinal também poderoso é o evangelho sendo pregado a todas as nações. Por incrível que pareça, irmãos, ainda existem lugares no planeta que nunca ouviram falar de Jesus, né? Ainda existem lugares assim. Mesmo com todo esse avanço da tecnologia, ainda existem lugares lá nos cantos mais escondidos da terra que o evangelho não foi pregado, né? Não foi pregado. Mas a palavra de Deus diz que ele chegará a todas as nações, a todos os seres, todos escutarão a respeito de Jesus Cristo. Então são dois sinais poderosíssimos a respeito do fim de todas as coisas. E são sinais que as igrejas têm em comum. Não são coisas difíceis, não são coisas enigmas complicados, não são. Mas são coisas que nós podemos testemunhar no nosso dia a dia, que nós podemos observar. Então o nosso olhar, irmão, nós devemos ter um olhar amplo, uma cosmovisão ampla do que está acontecendo ao nosso redor, mas de olho nas escrituras sagradas, né? Para que a gente não venha se enganar. Eu sei que toda vez que tá um negócio assim forte na mídia, essa semana, esses dias, né, eu recebi alguns vídeos, até do nosso pastor mesmo, um vídeo de um pequeno chipzinho, tipo uma tatuagem, um adesivo, não entendi muito bem, que você controlava materiais, coisas eletrodomésticas, situação do corpo, uma coisa assim bem cibernética mesmo, computadorizada, que você pode colocar no pulso, pode colocar na testa, pode implantar dentro da cabeça, onde você quiser. Então a gente vê algo assim, a gente, poxa, é assim que o anticristo vai agir. Ele pode agir assim, ele pode agir sim, com certeza, dessa maneira. Mas eu não posso dizer que isso é a marca do anticristo, eu não posso dizer isso. Não posso, é perigoso dizer isso. Mas é certo de que o anticristo ele vai usar da tecnologia, ele vai usar de todos os artifícios para conquistar a confiança do mundo, né? Ele vai se mostrar ser essa pessoa capacitada. E como os pregadores que nós escutamos, né, diz que essa geração é a geração que tem mais capacidade para cumprimento das profecias do que qualquer outra que já tenha passado. Então, irmãos, nós devemos estar de olho nas escrituras. Já está com 2000 anos ela aqui, mas a palavra é viva, né? E o próprio Jesus disse que passaram os céus e terra, menos a palavra dele. Então, não vamos tomar decisões precipitadas, conclusões de nós mesmos. Vamos analisar as escrituras sagradas, né? Se vendo, então nós não estamos vivendo o fim dos tempos, irmão, nós estamos vivendo o fim dos tempos desde o último suspiro de Jesus ali na cruz. Quando ele disse assim, está consumado, ali pronto, já começou a contagem, meu querido. Já começou a contagem de fim, tudo agora está caminhando para o fim. O fim da era dos homens, o fim da era dos gentis está acabando, está acabando. Agora, quando é amanhã, é ano que vem, é século que vem, não sabemos. Muito está dizendo que ainda vai acontecer esse século, só 100 anos, né? Mas ainda pode acontecer esse século, está tudo cada vez mais evidente, né? A luz dos nossos olhos está cada vez mais claro que as profecias estão se cumprindo.
O amor de muitos esfriarão, não é somente da igreja, da população, do ser humano. O ser humano cada vez mais mal, que vai dificultar a gente confiar, ajudar aquela pessoa. O amor esfriou devido a tanta maldade que não vai dar mais para ajudar confiando. É um exemplo claro. Um usuário de drogas chega para você e diz: amigo, me dá um trocadinho aí para me comprar uma merenda ali e tal. E você não dá porque pensa logo na maldade do coração dele. Ele não vai comprar uma merenda, ele vai gastar com drogas. Então você deixa de dar àquela pessoa porque você imagina logo a maldade do coração dela, entendeu? Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, eu acho que isso é bem comum, né? Mas o fato dele ser usuário de drogas também não quer dizer que ele vai pegar aquele teu dinheiro e vá comprar drogas. Ele pode estar falando a verdade naquele momento, mas a maldade ela vai crescer de maneira tão absurda que essas desconfianças elas irão também crescer, então vai ficar cada vez mais difícil a prática do amor, a prática da gentileza, da ajuda. Então o amor esfriará, né? Então é outro sinal que nós estamos vendo cada vez mais. Então os sinais os mais comuns, que não chegam a ser sobrenaturais, estão aí para todos nós ver. Então vamos confiar, né? Então, concluindo, meu querido, analisem as escrituras, né? Sintam, vejam tudo o que está acontecendo, se encham de esperança, porque esses são os sinais de que o nosso Senhor está perto. E não é isso que nós queremos a volta dele. Então vamos esperar ele, vamos usar a situação que nós estamos vivendo para a nossa edificação da nossa fé, para que a gente venha crescer, se fortalecer. Estar em casa não quer dizer que você vá esfriar, não. Estar em casa não quer dizer que você vá se perder, não. Só irão se perder aqueles que nunca foram encontrados pelo Senhor. Quem for encontrado realmente pelo nosso Senhor Jesus, esse ele não deixará que se perca. Nunca. Nunca. Então vamos confiar no Senhor, tá bom? Essa é a mensagem de Deus. Ela ficou um pouco quebrada aí, mas eu acho que o Renato vai fazer essa fusão e fica numa mensagem só, né? Então que o nosso olhar possa estar aqui nas Escrituras Sagradas, confiantes no nosso Senhor. Amém? Então não fica arriscando aí quem é, quem não é, quando é que vai ser. Não fica arriscando, não. Olhe para a palavra de Deus e confia. Confia que o que está acontecendo é plano de Deus para a humanidade e que logo, logo ele voltará para buscar a sua igreja. Tá bom? Então, meus irmãos, fica com Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Tchau.